Olá, tudo bem aí? Pessoal, nós na última aula terminávamos por tratar, dentro do capítulo da execução de título extrajudicial, nós falávamos das partes. E agora a gente vai continuar tratando dessa parte geral das execuções de títulos extrajudiciais, falando um pouquinho da competência. A competência está definida nos artigos 781 e 782. E, de cara, um aviso. As regras de competência, elas são muito bem estabelecidas lá na parte geral a partir do artigo 46, de 46 até o 53. E essas regras gerais de competência, que em tese valerão para o processo de conhecimento, elas na verdade, por estarem na parte geral, elas valem para qualquer tipo de processo. São regras fundamentais que a gente tenha em mente. Esses artigos 781, portanto, e 782, na verdade, eles repetem muitas daquelas regras que nós já estudamos como sendo regras gerais. Então, basicamente, o que se está dito é o seguinte, que a execução deverá ser, em regra 781, inciso 1, deverá ser proposta, processada e, portanto, analisada no foro de domicílio do executado. A regra geral, portanto, desde o processo de conhecimento, é o domicílio do réu ser o elemento fundamental para fixar a competência dos processos. Como aqui o réu é o executado, a regra geral, então, é que as execuções sejam ajuizadas no foro de domicílio do executado. O inciso 1 também admite o foro de eleição constante do título que instrumentaliza a obrigação. Portanto, eventualmente, se nós estivermos falando de um contrato, é possível que as partes estabeleçam livremente a competência territorial numa cláusula que nós chamamos lá desde o segundo ano de cláusula de foro de eleição, que será respeitada salvo se eventualmente perder força frente a algum outro critério, como por exemplo o Código de Defesa do Consumidor, que impede as cláusulas de eleição em desfavor do próprio consumidor. Mas tirando essa possibilidade de invalidação da cláusula de eleição, ela também é um elemento de fixação das competências das execuções de título extrajudicial. Ou ainda, eventualmente, quando a execução fizer referência a um bem imóvel específico, é possível que se tenha também como competência da execução o local onde os imóveis sujeitos à execução se encontrarem. Vejam, portanto, que nós temos, na verdade, uma escolha. O inciso 1 do artigo 781, ele determina uma escolha a critério do exequente, que é o foro de domicílio do executado, a cláusula de eleição de foro ou o local onde os bens sujeitos àquela execução se encontrem. Por se tratar de competência territorial, vocês lembram, ela é relativa e então ela não pode ser afastada ou declarada ou reconhecida de ofício pelo juiz, devendo ser eventualmente alegada pelo executado lá nos embargos em que ele vai alegar essa incompetência relativa. Salvo essa hipótese, a incompetência se prorroga, a competência se prorroga, tornando impossível o reconhecimento de ofício. Os próximos incisos do artigo 781 também retratam situações conhecidas que vocês já sabem desde a parte geral. A primeira delas, o inciso 2, é a existência de mais de um domicílio do executado. Nesse caso, qualquer um deles. Havendo mais de um domicílio, você pode propor a execução em qualquer um deles. A terceira hipótese fala do local incerto e não sabido, ou seja, quando você não tem efetivamente conhecimento do domicílio do réu, o que inviabiliza, portanto, a utilização da regra geral, já que você não sabendo onde ele se encontra, você não sabe definir o domicílio dele. Nessa hipótese diz que é a repetição da regra geral, que está lá na parte geral do código, que sendo incerto o domicílio do executado, a execução poderá ser proposta onde ele for encontrado, o que é uma regra tola, porque se ele já tivesse sido encontrado, você saberia onde é o domicílio dele. Então é uma regra meio sem sentido. A parte final é que sim, no domicílio do exequente. Aí sim, a gente tem uma regra importante. Porque não é importante dizer que você pode propor onde ele for encontrado, porque se você o encontrasse antes de propor a ação, não seria o caso desse inciso, porque você saberia onde ele está, e aí seria o caso do inciso 1. Nesse caso de que você não conheça mesmo o domicílio dele, você tem a alternativa de ajuizar a execução no seu próprio domicílio, no domicílio do autor, do exequente. E é óbvio, o fato de você não conhecer o domicílio do executado vai dificultar até a sua citação. Nessa medida é que você vai, ajuizada a execução, tomar as providências legais na busca de encontrar o endereço do executado.
Portanto, você vai pedir ofícios à Receita Federal, ofícios à informação, aos órgãos de informação que possam produzir a informação que você busca. Já não mais para a fixação do domicílio, porque você já resolveu esse problema, mas sim para encontrá-lo propriamente dito. Então, o domicílio do exequente é um critério importante. Quando houver mais de um devedor, você pode escolher o domicílio de qualquer um deles. E também, no inciso 5º, a possibilidade de executar, de promover a execução no local onde o fato ou o ato que originou a execução tenham ocorrido. Tá bom? Voltamos.